Pessoal, beleza? Essa quarentena é coisa séria, mas nós não podemos parar. Vamos continuar. Matéria nova. Se liga na sequência. Esse conteúdo todo mundo se lembra, foi visto em aula, né? Então, copie em seu caderno, dê um pause nesse vídeo e tente resolver sozinho esses 4 exemplos. Pois bem, quando nós somamos dois números inteiros, né? Por exemplo, o 8 e o 11, os dois, aí nós temos que ter o seguinte, nós temos que ver o sinal deles. Se só os sinais são iguais, né? Se os sinais são iguais, a gente soma. Se os sinais são diferentes, a gente subtrai o maior do menor e prevalece o sinal do maior. Então vamos lá. 8 mais 11, nós sabemos que dá 8 mais 11, a gente tem que somar, porque os dois são sinal positivo. Então dá 19. Mais 19. Agora, menos 8 mais 11 são dois sinais contrários. Em adição e subtração de inteiros, a gente subtrai o maior do menor e prevalece o sinal do maior. Então, 11 menos 8 mais 11 daria o quê? Daria 11 menos 8. A gente tem que fazer o maior menos o menor, que dá 3. E quem é que é o maior? Seria o 11. Logo, a resposta seria mais 3. Letra C. 8 menos 11. Sinais diferentes, a gente subtrai o maior do menor. Então, 11 menos 8 dá 3. Só que o 11 é maior que o 8, então prevalece o sinal do 11, que é negativo. Então, daria menos 3. E por último, nós teríamos o menos 8 e menos 11. Sinais iguais, a gente soma e prevalece o sinal do maior. Nesse caso, a gente está somando 11 e 8, a gente vai somar 11 e 8 dá 19. E prevalece o sinal negativo. Ambos são negativos, prevalece o negativo. Menos 19. Copie e tente resolver a letra E e a letra F. Bom, como vimos em aula, por exemplo, nós temos que eliminar os parênteses, né? Então, a primeira coisa que se elimina. Aqui, fora do parênteses é menos. Dentro do parênteses, como não tem sinal, é mais. Então, sinais diferentes, a gente coloca mais 8, elimina o parênteses. Note que aqui, fora do parênteses é mais, e dentro do parênteses é menos. Sinais diferentes fica menos. Aquela regrinha que nós vimos em aula. Sinais diferentes fica negativo. Sinais iguais, né, para eliminar parênteses, né, sinais iguais fica positivo. Né? E isso quando tem os parênteses, tem que obedecer essa regrinha. Tá? Voltando para lá, agora, eu tenho 8 positivo menos 9. Sinais diferentes, eu subtraio o maior do menor, e o maior é o 9, então vai ficar menos, enquanto que é 9 menos 8, 1. Tá? Na sequência, nós temos, vamos ver a sequência. Sinais iguais fica positivo, então fica mais 7, a gente elimina os parênteses, e sinais diferentes fica negativo, menos 3. E resposta, mais 7 menos 3, a gente está somando dois números inteiros, né? Na verdade, são sinais diferentes, a gente vai subtrair o maior do menor e prevalece o sinal do maior. Pois bem, a matéria nova começa a partir de agora, tá? Isso nós não tínhamos visto em aula ainda. Os produtos são as multiplicações, tá? Nós vamos multiplicar dois inteiros e vamos ver o que acontece. E adivinha? A regra é a mesma para o produto, a mesma dos parênteses que nós vimos, né? Sinais iguais fica positivo. Sinais diferentes fica negativo. Isso vale tanto para multiplicação, que é produto, né? Quanto vale também para divisão. Tá? Anotem essa regra bem anotada. Então, aqui, vamos ver como é que fica. Ó. Menos vezes mais é sinais iguais ou diferentes? Muito bem, sinais diferentes. Sinais diferentes, nós temos que lembrar que sinais diferentes é menos. Então, vai ficar menos, e aí 2 vezes 4, tabuada 8. Resposta final, menos 8. Olha o segundo exemplo, a letra H, de produtos. Menos vezes menos, sinais iguais, fica mais. E 3 vezes 2 dá 6. Menos vezes menos, novamente, menos vezes mais sinais iguais, fica mais. Tá? E 6 vezes 5 dá 30. A mesma regra vale para divisão, ou também chamada de quociente. Mesma coisa.
Primeira coisa, nós temos que ver a regra de sinais, né? Então, vamos lá. Mais divididos por menos, sinais diferentes, que aqui é mais, né? Divididos por menos, a gente sabe que sinais diferentes é menos. Tu anotou, tu vai consultar sempre aquela lá. E 20 divididos por 4 dá 5. Tá? Seguindo, menos divididos por mais, sinais diferentes, dá menos. E 6 divididos por 2 dá 3. Simples, né? Olha a letra, o último exemplo. Menos divididos por menos, nós sabemos, tu anotou isso, tu vai consultar toda hora isso, né? Sinais iguais, a gente sabe que é mais. Então, menos divididos por menos, eu estou dividindo um sinal negativo por outro negativo, sinais iguais fica mais. Então, a resposta é essa que é mais. E 30 divididos por 2, olhando na tabuada, nós sabemos que é 15. E na sequência nós podemos ampliar para os números racionais, que são os decimais e as frações, né? Então, vamos lá, vamos prosseguir então. A regra é a mesma. Note que aqui é um número 2,3 vezes menos 1,2. Primeira coisa, regra de sinais. Mais vezes menos, nós sabemos que é menos. Tá? Sinais diferentes, menos. E aí, o 2,3 vezes 1,2, tu vai ter que ir no teu rascunho fazer 2,3 vezes 1,2. E aí, tu faz as contas. 6, 2 vezes 2 dá 4, pula uma casa, 1 vezes 3 dá 3, 1 vezes 2 dá 2, soma tudo. 6, 7, 2. Como eu tenho uma, duas casas, não é isso? Depois da vírgula, conta da direita para a esquerda. Uma, duas. A vírgula está aqui. Sexto ano. Então, menos 2,76. Já nas frações, tu tem que fazer multiplicações de frações numerador com numerador, denominador com denominador. A novidade é que eu tenho que cuidar dos sinais também. Tipo, mais vezes menos é a primeira coisa. Sinais diferentes dá menos. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 3, 12. E aí tu tem que lembrar, bom, a resposta final seria essa aqui. Não seria, porque tu tem que simplificar, né? Lá do sexto ano tem que aplicar o máximo divisor comum, que é simplificar. Dá para dividir em cima e embaixo por 3. Então a resposta final, na verdade, seria menos, tu não pode assumir com o sinal. 3 por 3 dá 1 e 12 por 3 dá 4. Essa sim seria a resposta final. Por fim, nas divisões também é a mesma coisa, a mesma regra, sinais diferentes fica menos e sinais iguais fica mais. Vamos olhar então a letra O. Menos dividido, primeira coisa, sempre tu vai ter que resolver os sinais, né? Menos divididos por menos dá mais, tá? E aí tu vai fazer assim, ó. Tu tem que copiar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda, sexto ano, tá? Divisão de frações, tu copia a primeira e multiplica o inverso da segunda. E agora tu multiplica os numeradores com numeradores e denominadores com denominadores. 3 vezes 2 dá 6 e 2 vezes 1 dá 2. Que simplificando, dá para dividir em cima e embaixo por 2, né? Daria a resposta final 3 em cima, 1 embaixo. 1 embaixo é irrelevante. Lembrando que o sinal é mais, né? Não muda. E por último, divisões de números com vírgulas, sinais, aqui nos interessa sinais. Primeira coisa, menos divididos por mais, sinais diferentes dá mais. Tu tem que lembrar da regrinha. Aliás, perdão, sinais diferentes dá menos, né? E aí a conta tu faz exatamente como tu fazia no sexto ano. 4,4 divididos por 2. Tem uma casa depois da vírgula que não tem nenhuma, tem que igualar as casas, né? Preenchendo zeros, então vai ficar uma casa, uma casa. No momento que eu igualei as casas, eu tiro fora as vírgulas. Então vai ficar 44 por 20 dá 2 vezes. Menos 40, 0,4. Baixo zero alienígena, não é isso? Quando eu baixo esse zero alienígena, eu boto uma vírgula. 40 por 22, menos 40, 0. Resposta final aqui, menos 2,2. Pessoal, foi uma satisfação, né? Vamos tocar ficha nesses exercícios aí. É a minha primeira aula em EAD, não sei se vai ficar boa, mas eu espero que seja boa. Assistam pelo YouTube, tá? Que eu vou disponibilizar ali. E se puder, dá um like também, tá? Que é a minha primeira aula. Agradeço a todos, valeu!